E a todos, senhoras, senhores que nos assistem presencialmente e através das redes sociais, saudações especiais aos meus caros colegas de trabalho, nobres vereadores, senhora vice-presidente que está no comando da sessão nesta manhã. Permitam-me citar aqui alguns nomes de pessoas que eu conheço de forma bastante antiga, de longas datas. Carlinhos presente, o meu amigo Diego do Papo Grosso, também está aí presente, a Ivone Trevisan, muito importante a sua pauta, a sua demanda. Ivone, parabéns por essa garra sua. Começo minha fala evidenciando o ato ocorrido no dia de ontem, na Avenida Paulista, na capital do estado de São Paulo. Mais uma vez, o Brasil esteve ali representado na Avenida Paulista, cobrando, exigindo a pauta de votação que deve ocorrer nos próximos dias na Câmara Federal pela anistia dos condenados por tentativa de golpe de Estado, pelos atos do dia 8 de janeiro, para as quais o STF tem aplicado aí, de forma totalmente exagerada e desproporcionais medidas, condenações. É óbvio que o Brasil está andando, e isso nos deixa muito tranquilo, porque as pessoas não estão acomodadas. A prova disso foi ontem na Avenida Paulista. Expresso aqui nessa tribuna a minha gratidão aos parlamentares que se fizeram presente na semana retrasada em Lucas do Ouro Verde por ocasião do Show Safra. Estou falando do excelentíssimo deputado federal José Medeiros, que ao ser recebido pela gente, firmou o compromisso de destinar emendas para um ônibus adequado para a nossa escola Renascer, a PAE. Também esteve presente o nosso senador da República, Wellington Fagundes, o qual se colocou à disposição para trazer recursos para Lucas do Ouro Verde, e obviamente que a gente está dando continuidade nessas tratativas. Já o deputado Catani, nosso deputado estadual aqui da região, aqui da cidade, não pôde estar presente devido a outras agendas, mas na semana retrasada eu estive em seu gabinete e ele prontamente se disponibilizou e nos cravou que ainda este ano vai conseguir um veículo para o nosso conselho tutelar, que está com um veículo demasiado velho, antigo, precisando de muitos serviços de recuperação com frequência, e isso não é legal. Obviamente que também tem uma outra emenda para a Secretaria de Saúde, que em breve deverá sair um recurso através do deputado Catani. Fica aqui o meu reconhecimento a esses três parlamentares. Eu preciso falar com os senhores sobre a minha preocupação, porque eu tenho recebido algumas reivindicações, que trata de algumas leis que foram aprovadas por essa Casa de Lei. Algumas, vou citar o número aqui rapidão para vocês. A Lei 3.766, de 2 de janeiro de 25, que foi aprovada, e lá no Poder Executivo, ela não foi sancionada. Aí foi vetada, voltou para cá, o veto foi derrubado. A Lei 3.738, mesma coisa, foi para lá, vetou, voltou, derrubou o veto. E aí eu tenho em minhas mãos uma terceira lei. Esta lei é a 2889. Essa aqui não foi vetada. É a lei 2889 de 15 de janeiro de 2019. Essa lei foi aprovada e foi sancionada. Dispõe sobre a implantação de unidades municipais de saúde de profissionais intérpretes de língua de Libras. Ou seja, existem tantas leis, e por que é que as leis não são levadas ao pé da letra? Nós, como criadores de lei, aqui, senhores pares, nós precisamos ter esse cuidado, porque além de aprovar leis aqui, nós temos que ter a responsabilidade de cobrar que as leis sejam executadas na prática. Essas primeiras duas leis que eu citei para os senhores, todas as três leis têm vínculo direto com a Secretaria de Saúde, e eu já falei em outras situações aqui nessa tribuna sobre essas leis. Trata-se, por exemplo, sobre a obrigatoriedade do Estado distribuir o medicamento cannabis medicinal, que trata aí do mal de Parkinson e ataques epiléticos para pessoas que precisam
Eu não estou falando de quem tem recurso, eu estou falando de pessoas carentes. Agora, senhor presidente, nobres pares, se eu, por exemplo, estou cumprindo uma lei por determinação da justiça, eu acho que não devo cumprir a lei, eu vou recorrer. Então, enquanto a justiça não decreta que o meu recurso foi acatado, eu tenho que cumprir a lei. Eu não entendo o que está acontecendo em Lucas do Ouro Verde. E eu peço encarecidamente ao Poder Executivo, à Secretaria de Saúde, que atenda às leis que estão em vigência, ou, na próxima sessão, eu vou ser obrigado a fazer um requerimento, solicitando aqui a presença da Secretária de Saúde, para dar explicação sobre esse assunto. Senhoras e senhores, na última ou penúltima sessão, eu vim aqui lamentar que não tinha recebido um ofício protocolado lá em janeiro, no Poder Executivo, o ofício 004/2025. Já se passou uma semana ou duas, e eu estou aqui esperando a resposta. Senhoras e senhores, eu protocolei um ofício junto ao Poder Executivo, no último dia 25 de março. Eu dei um prazo, sim, de 5 dias úteis para que o Poder Executivo me respondesse. Por quê? Porque a notícia já está aí nas redes sociais, e nós precisamos dar uma resposta para a população. Trata-se de um prédio que foi alugado aqui na Avenida Mato Grosso, pago com recursos nossos, recursos públicos, e eu pedi uma cópia do contrato. Já se passaram 9 dias úteis, e até agora não recebi resposta. No último dia 24, senhoras e senhores, nós 9 vereadores, por unanimidade, aprovamos um requerimento de minha autoria, solicitando que o Poder Executivo nos apresentasse aqui, mandasse para nós, os comprovantes de despesa dos gastos da Escola Cora Coralina, com os seus prazos. O primeiro prazo foi dia 25. Já se foram 9 dias úteis após o prazo. Me desculpem a expressão, mas quem morreu dia 25, está fedendo faz tempo. Nós não podemos admitir tal desrespeito com o nosso poder legislativo. Nós somos uma casa de leis. Se for para nós estar aqui, absorver as demandas na rua da população, tentar fazer a ponte entre executivo e legislativo e não sermos atendidos, então vamos fechar a Câmara Municipal. Não faz sentido estarmos aqui. Me desculpem a sinceridade, mas eu estou me sentindo um Zé Ninguém diante desse desprestígio da parte do Poder Executivo. E eu, nesse momento, peço a atenção dos senhores para mais um ofício, o último de hoje, da série Ofícios Não Atendidos. Mas antes de eu falar desse ofício, eu preciso citar o seguinte, que lá no dia 3 de março, olha que já se passaram alguns dias, eu recebi uma denúncia de que existe fortes indícios de corrupção em uma escola municipal aqui de Lucas do Ouro Verde. Eu tive todo o cuidado, toda a precaução. Eu solicitei através de ofício, está aqui em minhas mãos. Eu pedi a prestação de contas e explicação sobre o assunto. E eu pedi no prazo de 7 dias úteis. Pasmem, já se foram 14 dias, e eu estou aqui esperando a resposta do ofício, com esse calhamaço de documentos que provam nitidamente que é bem provável que existe fraude, sim, que existe corrupção. Esperamos agora, obviamente, que o nosso Poder Executivo nos ajude nesse sentido, porque eu confesso, nessa tribuna, que estou me sentindo sufocado diante dessa forma como o nosso legislativo está sendo tratado. Total descaso. A impressão que se dá é que nós não temos importância nenhuma. E aí eu pergunto de novo, por que estamos aqui? Mais um minuto, senhor presidente, por favor. Um minuto para o... Pode falar, vereador Hélio. Eu destaco aqui também um assunto que veio à tona nos últimos 2 dias, e diante dessa montoeira de papel, que eu não tenho resposta, eu já não sei qual a ordem que eu vou seguir, se eu vou primeiro nas redes sociais, se eu vou primeiro na tribuna, ou se eu vou primeiro
mandar o ofício. Eu acho que eu tenho que inverter a ordem dos fatores, porque eu mando o ofício e não vem resposta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a tribuna, vou para as redes e depois eu vou formalizar. O nobre vereador Jackson, outro dia pediu que nós formalizássemos para ele as demandas como líder do prefeito, mas eu sei que aí vira em papel, né? Eu estou falando aqui, gente, de um despejo que foi feito às margens do Rio Verde, e pelo que foi informado, não houve prazo legal. Foi feita a notificação e em menos das 48 horas foi lá e despejado a família, o senhor que mora lá. Eu peço explicação para isso. Um abraço.